Muito bem, minha gente, vamos abrir no livro de Ageu, capítulo 1. Estamos em uma série de exposições em Ageu, chamada Glória. Essa é uma série muito interessante, que vamos abordar questões a respeito da presença de Deus hoje. Ageu, capítulo 1, verso 12 a 15, dando sequência nesse segundo encontro. Diz assim a palavra do Senhor a nós nessa manhã. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua preciosa palavra que nos dá sabedoria e entendimento. Nessa manhã nós pedimos, abra o nosso entendimento para recebermos da sua palavra. Abra também o nosso coração para que a semente do evangelho possa alcançar raízes profundas e nos transforma. Que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja pronto a receber com fé a mensagem de Deus. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Eu gostaria de pedir emprestado a imaginação de vocês e tentar fazer com que os seus ouvidos consigam ver. Então, nesse exercício, eu gostaria de pedir que você imaginasse, ou talvez lembrasse, de uma oportunidade onde talvez seu filho, sua filha, ou você que ainda não é pai ou mãe, se lembre talvez da sua infância, quando você acordou assustado no meio da madrugada, naquela tempestade, e de repente um forte estrondo, um trovão, ou ventos fortes te acordam. Essa imagem causa na criança muito medo, não é verdade? Susto, insegurança. Então, o que acontece imediatamente depois? Ela acorda procurando algo, ou melhor, alguém, para acalmar o seu coração. E instantaneamente ela corre para a cama dos pais. Ela procura então no quarto dos pais e é acolhida pelos braços do pai e da mãe. E então tudo muda. Então o medo vai embora. Os trovões continuam. O escuro ainda está lá. Os perigos talvez ainda permaneçam. Mas a presença muda tudo. Não é um quarto novo, necessariamente. Não é um presente que os pais podem dar para ela. Não é uma promessa. Não. Nada disso vai fazer com que aquela tempestade ou trovão pare. É simplesmente a presença. É o abraço, é o calor naquele momento, é o amor dos pais. E ali ela encontra abrigo, proteção, conforto, coragem para seguir a noite. Talvez não no seu quarto, mas certamente seguir. E quando nós pensamos, guardadas as devidas proporções, nós somos exatamente assim com relação a Deus, como crianças. E a vida muitas vezes nos traz ameaças, pressões, tribulações, dificuldades, noites escuras, batalhas contra o pecado muitas vezes. E o nosso coração, assim como o de uma criança, anseia encontrar um lugar seguro. O nosso coração anseia encontrar um lugar de descanso, de paz, segurança. E é uma presença, na verdade, uma única presença, que pode fazer com que isso aconteça. Às vezes tentamos buscar em outro lugar isso, em outras pessoas, nas coisas, na segurança do dinheiro, dos recursos, mas apenas uma pessoa pode nos dar aquilo que a gente procura. Nada no mundo é mais precioso
do que a presença do nosso Pai, nosso Deus. Mas não há mais nada que possa nos garantir segurança, descanso, tranquilidade e coragem para seguir do que ouvir dele: eu estou com vocês. E essa é a mensagem que nós vamos ouvir em Ageu hoje. É sobre isso que nós vamos falar. Um povo que estava cansado, confuso, desanimado e é renovado por uma única certeza: Deus está com eles. E essa é a mesma palavra que nos alcança nessa manhã. Nós vamos ver como também Deus, assim como esteve com eles, está conosco. Amém? Então abra seu coração para receber do Evangelho. Para que nós possamos aproximar do texto, a gente precisa contextualizar de maneira breve. Talvez alguém não tenha vindo na nosso início da série no domingo passado. Nós estamos no livro de Ageu. E Ageu fala no momento crítico da história do povo de Deus. Quando eles retornam do cativeiro babilônico. E agora eles têm uma missão: reconstruir o templo. Reconstruir o templo, que era o lugar da presença de Deus, que representava a relação de Deus com o seu povo, símbolo da presença. E os anos então se passam, eles abandonam essa obra, surgem dificuldades, oposições, prioridades pessoais que são colocadas à frente, e o templo é deixado de lado. Então Deus levanta um profeta, Ageu, para confrontar, exortar e chamar o povo ao arrependimento. E não só isso, chamar também a ação agora. E esse, então, é o trecho que nós vamos meditar hoje. Quando o povo ouve a palavra de Deus e tem uma outra postura. Muda-se a postura diante da palavra de Deus. Sobretudo quando eles ouvem uma promessa, eles encontram segurança. Eu estou com vocês. Então, esse é o pano de fundo. Agora nós vamos nos aproximar do texto no verso de número 12, nesse primeiro ponto do sermão. Respondendo a palavra. Esse é o primeiro ponto. Verso 12 até o primeiro ponto final. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor. O que aconteceu aqui é muito claro o texto. O povo ouviu e obedeceu. O profeta proclamou e o povo acolheu a sua profecia, os oráculos de Deus profetizados a eles. Havia uma exortação muito clara no trecho que foi apreciado na semana passada. O profeta falou assim, trazendo a voz de Deus: considerem o que tem acontecido com vocês. Vejam o que tem acontecido. Isso não é infortúnio, não. Isso é que vocês trocaram e inverteram as prioridades, abandonaram as coisas de Deus e têm se importado mais com as coisas de vocês. E essa palavra chegou com tanto impacto ao coração desse povo, que fez com que as escamas dos olhos deles caíssem. E então eles olham para essa realidade, confrontados com a palavra de Deus, e têm uma resposta imediata. E a resposta geral que a palavra de Deus produziu foi arrependimento, obediência e temor. Foi exatamente isso. A leitura equivocada que eles faziam do tempo, das prioridades, o medo que eles tinham dos homens, a paralisia espiritual que eles viviam, foi destruída pelo poder da palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus revelada faz conosco. Pega as nossas incoerências, os enganos, as mentiras que nós acreditamos, as falácias que nós construímos e cremos, e destrói, trazendo uma verdade maior, absoluta, sublime. Essa é a palavra de Deus, que confronta o homem e transforma os seus caminhos. E o povo então responde de pronto, porque o texto vai falar isso. Atenderam a voz do Senhor seu Deus. Ou seja, eles foram diligentes, meus irmãos. Eles ouviram, e diferente de outros profetas, e da maioria dos profetas, que não eram compreendidos, ou que não eram ouvidos pelo povo, Ageu, o primeiro profeta pós-exílio, ele é ouvido pelo povo. O povo atende. E esse verbo atenderam vem do hebraico e é chamar, que é ouvir com atenção e responder com obediência, movido por fé. É uma coisa só. Não é que eles ouviram apenas.
tampouco que eles obedeceram algo. Não, eles ouviram e obedeceram. Chamar, ouvir, quando aparece ouve Israel, ouve e obedeça. Quando eles atenderam a voz do Senhor, eles ouviram com atenção e responderam com obediência movida por fé. Uma coisa só. Então não era a mera audição passiva, mas uma resposta ativa. E foi isso que aconteceu. Mas eu pergunto, o que eles ouviram? É óbvio, acabamos de falar. Eles ouviram a palavra de Deus. O profeta proclamou a palavra do Senhor. Então os líderes, Zorobabel e Josué, e também o povo, se alinharam à palavra de Deus. Houve uma unidade espiritual. Pessoas que estavam, conforme o início do capítulo 1, cada uma correndo para um lado e se importando com as suas próprias coisas. Que estavam dispersas, cada um por seu caminho. À medida que eles ouvem e são expostos à palavra de Deus, eles são unidos, reunidos, alinhados, sob uma mesma realidade agora. Eles convergem os seus caminhos, sob uma mesma diretriz, sob um mesmo norte. E o que Isaías fala para nós a respeito da palavra de Deus, no capítulo 55, verso 11, é que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é produtiva. E nesse caso, quando eles foram expostos à palavra de Deus, houve um fruto, houve uma produção. E a produção foi fruto de arrependimento e obediência. A palavra de Deus, certamente, quando chega ao nosso coração, ela produz o fim para o qual ela foi enviada. Ela não volta para Deus vazia. Certamente, ela opera, é operosa em nós pela fé. À medida, meus irmãos, que eu e você, assim como o povo foi exposto, à medida que nós somos expostos, então, à palavra de Deus, o Espírito Santo atua, mesmo que silenciosamente, no nosso coração. Sabe o que acontece? Enquanto nós ouvimos, nos relacionamos com a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso está acontecendo exatamente nesse momento. Agora, você sentado, sendo exposto e exposta à palavra de Deus. Nesse exato momento, Deus está entre nós. E pelo seu Espírito Santo, está operando no seu coração transformação. Te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E transformando você pelo Evangelho para a glória dele. E talvez algumas pessoas tenham dificuldade em ouvir a voz de Deus. Quem aqui já parou e perguntou assim, cara, como que eu ouço a voz de Deus? Será que é a voz de Deus? Essa é uma dúvida muito comum nos gabinetes pastorais. Então a pergunta é, pastor, como eu ouço a voz de Deus? O povo aqui ouviu, mas tinha um profeta falando. Um cara autorizado, um cara que você olhava e via, é Deus falando. Como eu ouço a voz de Deus hoje? A voz de Deus foi revelada e dada a nós de uma forma muito clara, meus irmãos. A Escritura. Quando você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia, ou então quando você ouve a Bíblia sendo pregada de maneira fiel, você está ouvindo a voz de Deus. Você está sendo exposto e exposta à voz de Deus. Então, quando você considera a Bíblia como ela de fato é, uma verdade absoluta, palavra inerrante, infalível, suficiente, autoritativa, eficaz, certamente ela vai transformar a sua vida. Deus falando e você respondendo, como o povo também respondeu. E é muito interessante porque tem muitos males que nós sofremos nessa existência. Nós sofremos dores terríveis. Nós acumulamos muitas vezes problemas por causa da nossa insensatez. E muitos dos problemas que nós temos, eles são e existem devido à falta de conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus que é revelado onde? Na Escritura. Na palavra de Deus. Por isso muitas vezes a gente se aperreia. Por isso muitas vezes a gente está sofrendo, batendo cabeça. Muitas vezes nosso pensamento não é um pensamento bíblico, as nossas reações não são reações bíblicas. Porque nós não temos considerado a palavra de Deus como de fato ela é. Porque nós não temos achado que é importante, verdadeiramente, nos relacionar com a palavra de Deus. Porque nós não temos considerado a palavra de Deus como de fato
ela deve ser considerada como um lugar de relação. E se eu não leio, eu não conheço a Deus. E se eu não conheço a Deus, as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus caminhos, as minhas reações, certamente não vão ser de acordo com a vontade dele. Certamente, não o conhecendo, eu vou tomar caminhos que não são sábios. Aí nós falamos, não, mas tudo bem, o pastor vai ler domingo, eu vou estar exposto à palavra de Deus. Daqui 2 semanas vai ter discipulado, eu sei que o meu líder lá, o que ele faz, que media o discipulado, ele vai com certeza ler a palavra de Deus e eu vou ser abençoado. Não terceirize a sua relação com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Você foi criado para se relacionar com Deus. Não sofra de tantas coisas que você está sofrendo por falta de conhecimento. O povo sofre e perece por falta de conhecimento de Deus, gente. Ouça, considere, obedeça, então, seja transformado e transformada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Sabe o que está acontecendo nessa manhã? Deus está te lembrando que nesse exato momento, à medida que você está sendo exposto, o Espírito Santo está operando em você. Reorientando rotas do seu coração, reorientando prioridades, exortando, consolando e edificando você. Então ame a Bíblia, ame a palavra de Deus. Se você não tinha esse hábito, se você não tem esse desejo, ore para que o Senhor possa fazer isso brotar no seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos apresenta o Deus Trino. A Bíblia nos apresenta e mostra e fala e ensina a natureza de Deus, o caráter de Deus, fala sobre os caminhos de Deus. A Bíblia nos aproxima do nosso melhor amigo, Jesus Cristo, que morreu no madeiro para nos salvar, que deu a sua vida. Não há amor maior do que um amigo que dá a sua vida por outro. E a Bíblia nos apresenta ele. Ela é muito mais do que um periódico. Dê mais valor do que um artigo científico. Dê mais valor à Bíblia do que uma notícia no site que você gosta, do que as fofocas que você para ouvir, do que um filme ou série que você para horas e dias para estar diante. Senhor, nós queremos amar sua palavra. Senhor, nós queremos adorar você. E somente podemos, em resposta à sua palavra, nos faça amar a Sagrada Escritura. Opere isso em nós. Queremos te conhecer mais. Isso nos leva a perceber a sequência do verso 12. Olha a sequência, parte B do verso 12, a última frase. E o povo temeu diante do Senhor. Outro fruto de atentar à voz de Deus, de estar sob a palavra do Senhor, é temer a Deus. O salmista, no Salmo 128, vai dizer: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pense comigo, a palavra de Deus volta a um povo depois de aproximadamente 51 anos. A última voz profética foi há 51 anos atrás, aproximadamente. O povo estava em exílio, não sabia mais da sua identidade, já tinha perdido muitos dos seus vínculos, da sua relação. O templo já não era uma verdade com relação à espiritualidade deles. Então, quando eles ouvem novamente a voz de Deus, para mim, soa como uma atualização, F5, um refresh. Como tirar os panos de algo que estava escondido embaixo dos escombros. É como se Deus, o conhecimento de Deus tivesse voltado à mente deles. Deus tivesse iluminado eles, eles lembraram, recobraram a consciência. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus tirou nossos pais do Egito. Ele nos sustentou no meio do cativeiro. Ele nos criou. O nosso Deus vive. É como se eles agora tivessem recobrado o ar de novo. E lembrado, e com isso vem de novo, nossa, eu conheço a Deus. E o conhecimento de Deus é o caminho que nos ensina a temer a Deus. Nós só podemos temer aquilo que nós verdadeiramente conhecemos. À medida que conhecemos a Deus, aprendemos a temê-lo. E esse foi o fluxo que aconteceu aqui com o povo de Judá. De maneira orgânica, provaram de Deus, mediante a sua palavra, tiveram um encontro com a realidade de quem Deus é, responderam em obediência, porque eles passaram a temê-lo verdadeiramente. Meus irmãos, eles tinham um temor antes, na verdade um medo. Eles estavam naquela terra com medo dos homens, com medo do que os homens poderiam fazer com eles, com medo do que talvez que pudesse acontecer com eles se eles abandonassem as suas coisas e servissem só o templo, reconstruindo o templo. E aí, minha família, minha casa, minhas contas, e aí?
Eles temiam os homens. Mas, de repente, depois de terem encontrado Deus na sua palavra, o temor mudou. O temor passou a ser de Deus e não mais temer aos homens. Mas o que é temor? O que não é temor primeiro, então? Temor não é medo. Temor não é medo. Então nós precisamos definir o que é medo. Medo é uma reação emocional natural. Diante de quê? Algo ameaçador. Diante de algo perigoso. Diante de algo que possa produzir dor. Então o medo é essa reação emocional natural que faz com que aconteça o distanciamento, ou então a paralisia, ou então a ansiedade. Quando temos medo de Deus e não temor, nós vamos tentar fugir de Deus. Muitas vezes de maneira irracional, descontrolada. Quando a Bíblia nos mostra que, na maioria das vezes que aparece o medo, é algo que deve ser vencido em união com Cristo. O medo nos afasta, enquanto o temor nos aproxima. O temor, por sua vez, à luz das Escrituras, é uma postura reverente, respeitosa. É uma postura de consideração com relação a Deus, principalmente. Ou seja, envolve admiração, envolve humildade, envolve obediência. Logo, isso não me afasta, pelo contrário, me atrai a obedecer, a adorar. Nos aproxima na direção do caráter justo e santo de Deus. Meus irmãos, o temor do Senhor não é terror, mas é uma reverência santa que gera obediência, fidelidade e separação do mal. Quando conhecemos a Deus, nos aproximamos dele, buscando então obedecer, ser fiel e nos apartar, nos separar do mal. Isso é o temor. O temor a Deus nos faz então, mesmo diante dos nossos piores pecados, não fugir de Deus. Não nos esconder de Deus, senão nos esconder em Deus. Você lembra de alguém que fez isso na Escritura? Um exemplo clássico. Davi. Diante do pior pecado, mataram seu amigo, mandando ele nas primeiras fileiras da guerra, uma guerra falida, e ter ficado com a sua esposa. Ele pecou contra Deus. Mas o que ele faz? Senhor, se é para morrer, que eu morra na tua presença. Não retire de mim teu espírito. Me mate, sim, eu sei, o meu pecado me aflige, os meus ossos estão secando, mas não retire de mim a sua presença. Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o caráter santo de Deus, justo de Deus, ao mesmo tempo conhecia o Deus que é misericórdia, que é amor, que é graça, e que na presença desse Deus também encontrar redenção, salvação e reconciliação. Muitas vezes nós fugimos de Deus, porque nós não conhecemos a Deus. Nós não tememos a Deus, mas temos medo de Deus, porque nos falta conhecimento de Deus. Foi assim que os líderes e o povo de Judá fizeram diante de Deus, à luz da exposição da palavra. Tiveram temor de Deus, mesmo depois de longos anos de rebeldia. Mesmo depois de longos anos de negligência. Ao ouvirem a voz de Deus, não endureceu o coração deles. Eles correram para Deus, desejando obedecer, agradar e servi-lo com fidelidade. As circunstâncias eram desafiadoras. Os povos vizinhos amedrontavam. Havia um decreto do rei, recursos escassos, mas mesmo assim, eles encontraram refúgio em Deus, que é socorro bem presente na hora da angústia. É possível, meus irmãos, ouvirmos a Deus, respondermos em obediência e termos o temor do Senhor. Amém? Mas como nós temos lidado com o temor? A pergunta que eu faço é: você tem tido o temor do Senhor? Ou o temor dos homens tem dominado o seu coração? Você tem buscado ou tentado se proteger de Deus através de outros meios? Talvez pegando uma folha de figueira e se escondendo? Será que nós não temos temido mais os homens? Nos importando com a opinião e o que eles pensam sobre nós, mais do que o que Deus pensa e fala sobre nós? Nós precisamos conhecer a Deus. E esse é um convite
Sabe como nós aprendemos a temer a Deus? Primeiro, ouvindo e nos relacionando com a palavra de Deus. E agora, permitindo que o próprio Deus nos encoraje, nos transforme, altere a rota do nosso coração e nos ensine quem Ele é, quem nós somos. E assim nós certamente teremos confiança de entrar com ousadia na presença de Deus. Mas depois que o povo de Deus atendeu a voz do Senhor em obediência e com humilde reverência, o profeta então volta a falar ao povo. E aqui nós entramos no segundo ponto, encorajados pela palavra. Verso de número 13, olha na escritura comigo. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. A palavra que encanta e a presença que sustenta. Aqui, meus irmãos, nós não temos simplesmente uma informação de que Deus está... Não, Deus está ali. É uma declaração viva de amor. Ageu, o mensageiro de Deus, entrega a mensagem que é a mais confortadora aos ouvidos de pecadores arrependidos. Nada mais pode confortar o coração de um pecador arrependido do que essa fala. Eu estou com vocês. Ouvido do Senhor. Isso conforta como nada mais pode confortar o coração de alguém que se arrependeu de seus pecados. E perceba, essa promessa, essa verdade de Deus estar com o seu povo, na verdade é o coração de toda a Escritura. É o cerne do Evangelho. E ela vai aparecer ao longo de toda a narrativa bíblica, desde o Antigo até o Novo Testamento. E sempre que ela aparece, ela é carregada de ternura. Ela é carregada de autoridade também. Eu gostaria que você olhasse lá para trás e lembrasse de Moisés. Quando nós lembramos de Moisés lá diante de Faraó no Egito, ele recebe uma comissão, um comissionamento de Deus. Vá a Faraó e diga, deixe o meu povo ir. Mas o Egito era a potência da época. Era como estar diante do maior rei de todos os tempos naquele momento. E ele, um homem inseguro, de fala arrastada, com uma grande responsabilidade, temendo os homens. Deus chega a ele e fala, eu estarei contigo. Moisés vai, fala a Faraó e prova do poder da palavra de Deus, o sustentando no meio dessa missão. A gente avança um pouco e nós vemos mais à frente o sucessor de Moisés, Josué, prestes a tomar e liderar agora Israel, com um baita de uma responsabilidade. O seu antecessor foi simplesmente Moisés. E ele se olha e fala, como é que eu vou liderar esse povo? E Deus então fala com Josué e diz, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Vá! Avance, eu estou contigo. E nós passamos um pouco, nós lembramos de Davi, que enfrentou guerras, que teve desafios tremendos, traições. E Davi escuta, eu, Davi, fui contigo quando você enfrentou o urso, quando você enfrentou o leão, quando você enfrentou Golias. Eu estive contigo quando você derrotou reis. Eu estou contigo. E passa um tempo e chega Isaías. Isaías profetiza em tempos sombrios. E o que Isaías fala é o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele se chamará Emanuel, Deus conosco. E então o Cristo, Deus conosco, encarna. E encarnando agora a promessa encarnada, viva, fala a mesma coisa ao enviar os seus discípulos. Em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, e preste a sair dessa terra e voltar aos céus. Ele também fala, outro Consolador será enviado, para que esteja convosco para sempre. A história da redenção, esse arco da narrativa bíblica, sempre apresenta Deus se aproximando do homem. Ele esteve no jardim, ele esteve no meio do deserto, ele esteve no templo, e agora ele está entre nós.
e em nós, por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Ageu pregou a um povo cansado, um povo aflito, desapontado, um povo com medo, em circunstâncias muito complexas, meus irmãos, com inimigos à espreita, em um templo, uma missão quase impossível de ser executada. E a eles, o próprio Deus, depois que eles se submetem à palavra de Deus, depois que eles respondem à palavra de Deus em obediência e temor, o próprio Deus os encoraja, dizendo: agora tudo vai mudar. As circunstâncias vão mudar? Não. Mas eu estou com vocês. Mas o templo não está construído e a sua presença, o símbolo da sua presença é o templo. Como que você vai estar conosco sem o templo? Eu estou com vocês, porque isso é apenas um sinal, mas eu habito no coração contrito e quebrantado do meu povo. Eu estou com vocês. Essa é a maior promessa. Não o que Deus poderia dar para eles, senão a própria presença do doador de todas as dádivas. O que vai resolver a sua situação não é o que você pode ter, meu irmão, minha irmã. Você pode até estar querendo, pô Deus, isso aqui ia mudar tudo. Não. Você pode ter e as coisas podem continuar ruins. Quando você não entende que você já deu certo. Não pelo que você vai conquistar ou pelo que você conquistou, mas você já deu certo por aquilo que já foi conquistado por Cristo na cruz há mais de 2000 anos. Ter a presença do Pai é o mais caro que nós podemos desejar. Nós somos, com relação a Deus, como falamos no começo, como filhos frágeis, inseguros, suscetíveis, mas estamos nos braços do nosso Pai. E nos braços dele, agora então, todos os problemas são como se fossem nada. Todas as alegrias são menores. Todas as dores são suportáveis, porque Ele está conosco. A presença de Deus é o nosso refúgio, consolo, força e coragem. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos ter então esperança, segurança, estar confiantes, porque essa promessa para eles não é mais uma promessa para nós, é uma realidade, porque Jesus Cristo encarnou. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus 1,23, ele é Emmanuel, Deus conosco. Cristo é a manifestação e a presença visível do Deus invisível. E ele não veio para nos ensinar, ele não veio para nos mostrar o caminho, mas ele veio para estar conosco, para sofrer conosco, para morrer por nós, para ressuscitar, mas também para permanecer em nós pelo seu Espírito. Não há presente maior que nós possamos receber de Deus, senão o próprio Deus ofertado e doado a nós. Essa é a verdadeira boa nova. Você lembra da primeira aula de membresia, o que é o Evangelho? O Evangelho não são as coisas que nós podemos receber de Deus. O Evangelho não é nada mais senão o próprio Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. O Evangelho não é um templo reconstruído, mas é um Salvador que habita em nós. Então aí eu desço para a nossa realidade. Muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós estamos sobrecarregados, mas Deus está conosco. No meio do cansaço, no meio da sobrecarga. Muitas vezes nós estamos estressados, nos sentindo injustiçados, mas até ali, Deus está conosco, nos santificando mesmo em meio à injustiça. Muitas vezes nós estamos debilitados, frágeis, lutando contra dores profundas na alma, mas até ali, em meio à escuridão, Deus está conosco. Então, se você está cansado, Ele está com você. Se você se sente incapaz, Deus está com você também. Se talvez você se afastou do Senhor, Ele te chama de volta pela doce presença dEle. Essa doce presença que revela a promessa, que já é uma realidade. Deus está com você. Então não perca o Evangelho. Não perca o Evangelho. O Evangelho é Deus se dando a si mesmo a nós. E a resposta de tudo isso, agora não mais de maneira geral, mas de maneira específica, é que eles foram despertados pela palavra. Se eles responderam a palavra,
foram encorajados pela palavra a continuar, porque Deus estava com eles, agora eles são despertados pela palavra, verso 14 e 15. Acompanhe comigo, por favor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Quando somos expostos à palavra, ouvimos ela, respondemos positivamente com obediência e temor, somos mais encorajados por Deus e então despertados por Deus para fazer aquilo que nós não fazíamos e nem conseguíamos fazer antes. Essa é a resposta específica. Um povo que foi despertado agora, recebeu de Deus, foi transformado no seu interior e agora é despertado à ação. Primeiro Deus, então, age em nós e depois através de nós. E essa obra sempre começa com Deus. Não foi o povo que, num belo dia acordaram numa manhã ensolarada, pós-Shabá, acordaram e falaram, pessoal, vamos fazer uma reunião e vamos juntos reconstruir o templo. Não foi um impulso humano, mas foi um movimento de Deus na direção deles, despertando o espírito dos líderes e do povo a servirem a causa máxima e mais cara, reconstruir o templo, para que aquele sinal, aquele símbolo, pudesse ser uma realidade agora no meio deles. Ageu então mostra isso. Antes do povo agir, Deus agiu neles. Primeiro Deus age em nós e então Ele age através de nós. Não é a sua força de vontade não, amigão, amigona. Não, pensamento positivo, não. Tudo aquilo que acontece de bom e nossos impulsos bons são impulsos que Deus colocou em nós. Agora, sim, tudo aquilo de mal que nós fazemos, certamente somos nós. E de bom é Deus. E de ruim, eu. E de excelente, Deus. Foi assim que Deus fez, despertando o espírito de Zorobabel, de Josué e do remanescente do povo. Afinal, meus irmãos, como eles conseguiriam suportar as pressões? Se baseando simplesmente na sua força de vontade. Vamos acordar e reconstruir, baseados em nós mesmos. Primeiro dia, os samaritanos vêm e assolam eles. Segundo dia, falta recurso. Terceiro dia, estão cansados. Quarto dia, não consegue sair de casa porque está doente. Como suportar baseado na força de vontade? Uma tarefa impossível, desafiadora. Onde encontrar forças? Se não apenas e exclusivamente no Senhor. Paulo corrobora com essa ideia. E ele vai afirmar que, lá em Filipenses 2,13, sempre foi assim. E ele vai dizer, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. E lá em Corinto, aos Coríntios, ele vai dizer, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Toda boa obra tem origem em Deus e não em nós. Nós não conseguimos. Nós somos falhos e fracos. Nós dependemos. Na verdade, o que nós devíamos ter, pelo menos, é um anseio por Deus. Mas tem muitos dias que nem mesmo um anseio por Deus nós temos. O que nós temos é desânimo. Então nós lutamos contra a indiferença, a apatia, contra a fraqueza espiritual. Nós esmorecemos. Nós falamos, Senhor, eu não estou bem não. Meu coração está frio. Quando nós conseguimos falar? Mas se há um fio de clamor no seu coração, fraco, pedindo ajuda e fé ao Senhor, deixa eu te contar uma coisa, isso já é o Espírito Santo de Deus despertando o seu coração. E deixa eu te contar, Deus está com você. Se segure, se agarre nesse fio e fale, Senhor, eu não consigo. Eu devia me alegrar na oração, mas eu estou vindo aqui só por obrigação. Mas a tua palavra fala que é um lugar de delícias e prazeres. Então brota em mim o prazer, a alegria, a satisfação em ti. Mais do que nas coisas, mais do que nas pessoas. Senhor, eu preciso de você, eu não consigo, mas eu estou aqui. Me ajuda. É assim que funciona a vida cristã, meus irmãos.
Deus fala por sua palavra, nós respondemos em obediência e temor, Deus nos encoraja com a sua presença, e então Ele desperta o nosso espírito para a missão, para a ação. Essa é a resposta específica diante da palavra de Deus, o engajamento do povo de Deus na obra dele. É Ele quem nos move, e assim nós nos tornamos instrumentos às mãos dele. Mesmo inconstante, mesmo frágil, mesmo fraco, a minha pergunta então é, o que Deus está querendo despertar em você hoje? Porque a palavra está sendo exposta. Vai exigir uma resposta. O próprio Deus te encoraja falando que é com você. Mas o que Ele está despertando em você hoje? Onde o seu espírito precisa ser reavivado? É um call to action. Um chamado à ação. Gastei agora. Agora eu gastei. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. Chamando você para ação. A palavra dele é suficiente. Conheça ele na sua palavra. Diante dos erros e incoerências, se esconda nele. Ele mesmo vai te encorajar com a sua presença. Ele mesmo vai despertar o seu espírito a, então, agir com alegria. E nós não sermos mais uma igreja que está dentro da estatística de que apenas 20% da maioria das igrejas que servem. Mas que a nossa marca seja um povo que serve. Tem muitos ministérios e são sempre os mesmos que se desdobram em várias e várias funções. Deus está te chamando. Para de lamber ferida. Deus quer te colocar em movimento. Ele te sustenta. Nós somos chamados a trabalhar na edificação, na construção de um santuário espiritual. Pedras vivas. 1 Pedro 4,10 vai dizer, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Você tem um papel, você tem um dom, você tem um talento, você tem um lugar aqui. Não seja só um exaustor da presença, não assista ao culto, preste um culto. Não seja só membro na igreja, mas absorva a vocação de ser membro, para a ação. Avance para que o reino de Deus, o evangelho, avance também através das suas mãos. Primeiro em nós e depois através de nós. Deus está nos chamando, meus irmãos. E essa história que ele fala lá em Ageu, conversa com o povo de Judá, também é a mesma história que Deus repete a nós hoje. Nos apresentando a sua palavra, nos encorajando e nos chamando, despertando o nosso espírito, despertando corações adormecidos para a obra dele. Deus está falando como falou antes. Eu estou com vocês. Em Jesus, meus irmãos, a promessa se fez carne. Não é mais uma promessa, é uma realidade. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele não é só Emanuel, Deus conosco. Ele também é a voz de Deus que nos chama. Ele também é a presença que nos fortalece. Jesus também é o templo que nos acolhe, o sacrifício que nos purifica, o Senhor que caminha conosco e o Espírito que nos move a servir. Não perca o Evangelho. O Deus abençoador é o maior presente que nós podemos desejar e querer. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Que nós possamos nos levantar encorajados e tendo a suficiência em Cristo. E então edificar um lugar agradável, que Deus repouse e esteja no meio do seu povo. Porque Deus está conosco. Amém?